Em Marcos, no capítulo 7, versículo 28, uma mulher chamada Cirofenícia diz a Jesus assim: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. O título do nosso devocional hoje é Jesus, o Respondão, né? Porque houve situações em que Jesus ele fala de uma forma assim bastante chocante, sabe? A Bíblia fala, por exemplo, no episódio quando Jesus está em Caná da Galileia, ele está ali assentado de Maria, sua mãe, os seus discípulos junto a ele numa cerimônia nupcial de dois jovens. Eles estão participando ali, como é comum, de comes e bebes, não é? Uma festa de casamento, tem comida, tem bebida, e então acontece algo muito embaraçoso. O vinho acaba e no copo de alguns o vinho nem tinha chegado ainda, não é? Era uma situação muito embaraçosa. Então a mãe de Jesus, ela se adianta e fala para Jesus assim: ó, o vinho acabou. E Jesus então devolve como um respondão, né? Ele fala assim: não é preciso que a senhora me diga o que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Não é você que vai dizer quando eu devo fazer as coisas, né? Sabe? É uma situação, né? Quando a gente lê, fala: meu Deus do céu. Mas é essa posição de Deus, entende? Eu já vou explicar isso melhor. Quando você vê uma outra situação, Jesus ele está numa região fora da Judéia, não é? Fora da Palestina, que compreendia tanto Judéia, Samaria e Galileia. Ele está nas regiões da Cirofenícia. E então a Bíblia fala que nessa região, que a Bíblia designa como sendo Tiro, né? Tiro na Fenícia, a cidade, uma mulher não judia, uma mulher que era dessa terra pagã, que adoravam deuses pagãos. Ela tem uma filhinha, a Bíblia diz, uma criança muito pequena e já possessa por um espírito demoníaco, um espírito mau. Mas ela ouve falar da fama de Jesus, do que Jesus vinha fazendo, ela crê na fama dele e agora sabe que ele está na sua cidade. Ela se aproxima então, muito humilde, ela se ajoelha aos seus pés e implora: Senhor, por favor, livre a minha filha desse demônio, desse poder maligno. E Jesus então olha para ela e responde: não é correto tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Uma outra situação, a Bíblia fala que Jesus ele está no templo de Jerusalém e alguns pró-graduados na lei, não é? PhD na lei, escribas e fariseus, eles então fazem uma pergunta a Jesus. E Jesus diz então assim para eles: olha, eu prometo que eu respondo para vocês se vocês primeiro responderem uma pergunta que eu faço. Jesus faz uma pergunta e eles não têm resposta. E ele falou assim: olha, se vocês não têm resposta para a minha pergunta, também não vou responder a de vocês. Não vou responder. O que a gente vê nisso tudo, irmãos? O que a gente enxerga aí, não é? Esse Jesus respondão, não é? Bom, em primeiro lugar, Maria, por ser mãe e por ter autoridade de mãe sobre o filho, entendeu que ela podia dizer para ele: olha, acabou o vinho aqui, cura aquele, salva aquele, ressuscita esse, não é? Multiplica aqui. Não era ela quem ia dizer isso para ele, não é? Então ela precisou essa resposta na lata, sabe? Coisa que muitas vezes nós fazemos, não é? Nós queremos dizer a Deus o que ele tem que fazer. Ó, Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Escuta, quem é o servo? Quem é Deus aí nessa história? Não é? Nós somos Deus sobre Deus, não é? Então Jesus já deixa bem claro: na minha divindade, não é você quem manda, não é? O que eu tenho que fazer, não é você que vai dizer o que eu tenho que fazer. Para essa mulher cirofenícia, essa mulher não judia, não é?
Ela não participava dos concertos. A Bíblia fala que Jesus ele veio primeiro para o judeu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, não é? E aquela mulher, na sua humildade, ela alcançou aquilo que ainda não estava no tempo de alcançar. A humildade faz isso, né? O evangelho ainda iria para os gentios, para a gente não judia. E a Bíblia coloca então que ela diz assim, olha, eu não quero o pão. Não é o pão que eu estou pedindo. A migalha já me resolve. A migalha já é o suficiente para mim. Se o Senhor me der a migalha, já vai resolver o meu problema. Não é? Porque eu sei que os cães, os cachorrinhos, eles ficam perto da mesa da criança, né? Quando ela derrama muita coisa no chão, derrama muita migalha, e eles comem ali, satisfeitos. Eles ficam felizes com isso. Se o Senhor me der as migalhas, eu saio daqui feliz. Né? E tem gente que faz perguntas capciosas para Jesus, não é? Eles não estão interessados em aprender nada. Eles estão interessados em mostrar que eles sabem, não é? Sabem mais do que Cristo, sabem mais do que Deus. Aí o Senhor faz uma pergunta e eles não sabem responder, falam assim, então, um dia que vocês souberem responder, eu te respondo, né? Aconteceu isso com Jó, né? Jó fez um monte de perguntas para Deus, e por que eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo. E Deus falou assim, se você é tão sabido, eu vou te fazer algumas perguntas, se você responder, então você me responda, por favor, né? Por que o mundo é sustentado no nada? Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? Já que você é tão sabido, sabe? Às vezes as respostas de Jesus é dada sim. Mas sabe, eu quero levar hoje como reflexão para nós esse fato de que nós também, como não judeus, não é? Nós também somos como esses cachorrinhos que comeram da mesa. Às vezes nós somos presumidos, não é? Porque o judeu não aceitou, eu aceitei, então eu sou... Não, tudo é por graça, irmãos. Tudo é por graça. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês não eram povo, vocês não tinham aliança, vocês não faziam parte dos pactos, dos concertos, vocês eram sem Deus no mundo, mas agora vocês alcançaram misericórdia. É a misericórdia de Deus que nos alcança, né? A gente tem que chegar humilde diante do Senhor. Eu vejo muita gente chegando, determinando coisas. Já viram? Não, porque eu determino. Ponha-se no seu lugar. Se não quiser receber uma resposta atravessada, né? Para colocar você no seu lugar, entende? Senhor Jesus, nós nos aproximamos diante de Ti com humildade. Nós sabemos que não somos dignos de nada, Senhor. Sabemos que tudo que temos hoje e todos os privilégios do reino, da vida cristã, nos são dados por infinita graça. É por Tua grande misericórdia, Senhor. Então, por favor, Senhor, coloca no nosso coração essa humildade que é a primeira característica daqueles que fazem parte do reino dos céus. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Ajude-nos, meu Deus, que nós entendamos quem nós somos e não venhamos a inverter os papéis. Tu não és o nosso servo. Tu não está com uma toalha no braço para ficar nos servindo o tempo todo como se nós fôssemos os senhores. Ajude-nos a entender esse papel que Maria não entendeu. Ajude-nos, meu Deus, a estarmos com o nosso coração aberto para aprender, Senhor. Não com perguntas capciosas, querendo pegar o Senhor numa pegadinha e receber uma resposta que nos deixa calados. Mas dá-nos, Senhor, o sentimento dessa mulher, que sabendo do que precisava, da necessidade que tinha, chegou a Ti, ajoelhada e implorando. E mesmo recebendo uma resposta tão dura como recebeu,
ela ainda assim exerceu fé. Ela disse, eu não sei se o senhor está entendendo que eu quero privilégios, eu quero proeminência, ou o pão inteiro. Não, eu só quero as migalhas. Ó Senhor, por favor, dá-nos esse nível de humildade, Senhor. Dá-nos esse nível de humildade. Nós te pedimos para esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a uma pequena reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de ouvir o seu comentário, gostaria mesmo, não é? Eu vejo, às vezes, muita gente ouvindo, alguns até curtem, não é? Você pode curtir, você pode discutir, não tem problema, né? Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.